Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Para quem me conhece, sabe que eu sou artista, professor, pintor. Meu nome é Alexandre Heider. Para quem não me conhece e está chegando aqui no canal, esse é um canal descompromissado, não tem uma obrigação de ter um conteúdo técnico sobre pintura, que é a minha vida, mas digamos que é um canal de contação de causos relacionados com a história da arte, porque eu gosto demais de estudar quem veio antes da gente. O vídeo de hoje, ele fala sobre um assunto que cada um de vocês pode fazer uma lista como eu acabei de fazer. E por falar nisso, um dos vídeos mais acessados aqui do canal é sobre o meu pintor favorito, de paisagens ou algo que tenha relacionamento com o tema da paisagem. O primeiro vídeo que eu fiz a respeito desse tema foi com os pintores estrangeiros, aqueles pintores mais famosos da história da arte. E muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre o pintor favorito brasileiro. E é isso que vocês vão ver agora no vídeo. Brasileiro em termos. Qual foi o meu critério na escolha dos artistas que eu ia falar para vocês hoje no vídeo? Artistas que podem ter nascido fora do Brasil, mas que fizeram parte da história da arte brasileira. Vou começar a lista de hoje por um artista que não é um pintor a óleo. Ele é considerado um dos aquarelistas mais técnicos e competentes que estiveram no Brasil durante aquela fase dos pintores viajantes. Ele é da segunda geração dos pintores viajantes. E o trabalho dele é tão técnico, a qualidade é tão grande, que eu fiquei surpreendido de saber que um artista, usando o método da aquarela, conseguia chegar em trabalhos tão expressivos que antes eu só conhecia em artistas que trabalhavam com óleo. Tem dois trabalhos dele na Pinacoteca de São Paulo, ou pelo menos tinha, mas a grande maioria dos trabalhos está na Europa. E ele passou pouquíssimo tempo aqui, alguns meses, mas foi o suficiente para criar lindas imagens, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Suas aquarelas possuem um desenho primoroso, uma relação de luz e sombra digna dos velhos mestres e uma atmosfera única. Por isso, Édouard Hildebrand é o primeiro artista da lista dos meus pintores favoritos brasileiros. A propósito, o critério que eu usei para criar essa lista não foi a obrigatoriedade do artista ter nascido no Brasil, mas que ele tenha sido importante para a nossa história, que ele tenha passado um tempo aqui, ou que ele tenha lecionado, ou tendo deixado um legado artístico importante. Por isso, o Édouard Hildebrand está na lista. Como é que eu poderia montar uma lista dos meus pintores favoritos sem falar nesses dois feras aqui? Por sinal, tem um vídeo muito bacana, o mais recente que eu fiz, que fala da treta desses dois artistas na Questão Artística de 1879. Nada mais, nada menos do que Victor Meirelles e Pedro Américo. Por que eu coloco os dois juntos nessa lista? Porque eu acredito que a relação entre a obra do Victor Meirelles e do Pedro Américo é tão intrínseca, elas se complementam de tal forma que eu acho importante. São os dois grandes artistas do Império Brasileiro. Victor Meirelles, com a sua bela A Primeira Missa, que está no Museu Nacional de Belas Artes, também com a Batalha de Guararapes, e outras obras de altíssimo nível. Pedro Américo, reconhecido por muitos como o maior pintor brasileiro, também da época do Império, um pouco mais novo do que o Victor Meirelles,
ele deixou a Batalha do Havaí, que na época que foi feito era considerado a maior obra de arte do Brasil, e também é muito conhecido pelo quadro Independência ou Morte, que está no Museu Paulista. Então, eu coloco esses dois artistas brasileiros, representantes do movimento artístico imperial e professores da Academia Imperial de Belas Artes, dentro dessa lista dos meus pintores favoritos. Na cola desses dois grandes artistas, Victor Meirelles e Pedro Américo, eu coloco Almeida Júnior. Talvez o pintor mais nacionalista. Dizem que foi o precursor da arte moderna, da arte genuína brasileira. Almeida Júnior era um queridinho também do imperador Dom Pedro II, estudou fora, se capacitou nas melhores escolas da Europa, mas depois que voltou para o Brasil, ele passou a encarar os temas brasileiros como os mais importantes da carreira. Quem não conhece o Caipira Picando Fumo, ou aquela conversa à moda de viola, naquela janela, cenas que estão no nosso imaginário. Almeida Júnior se dedicou muito e bem aos temas regionais, mas ele ganhou uma dimensão nacional. E para quem pinta paisagem, para quem gosta da pintura de gênero, os trabalhos do Almeida Júnior são verdadeiras aulas. Por isso, ele está na minha lista dos pintores favoritos. O próximo artista da lista, ele não é muito lembrado, tão lembrado quanto Victor Meirelles, Pedro Américo, Almeida Júnior. Mas a qualidade do trabalho dele pode colocá-lo no mesmo patamar desses artistas. O nome dele é Oscar Pereira da Silva. Ele nasceu em 1865, ele é um pouco mais novo do que esses três artistas. Porém, ele era um artista da passagem do Império para a República, também estudou fora, conseguiu a sua bolsa de estudos, e fez trabalhos dignos dos grandes mestres. O Oscar Pereira, ele é um artista simples, de alma simples, mas com trabalhos grandiosos. Os trabalhos que eu mais aprecio do Oscar Pereira são as pinturas históricas. Tem dois trabalhos dele no Museu Paulista, e eu espero que ainda estejam lá, porque os museus estão passando por transformações um tanto... Tem dois trabalhos dele que eu gosto muito, que são obras históricas. Tem várias obras dele no Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. O Descobrimento do Brasil, a chegada de Cabral ao Brasil, é uma tela grande com muitos personagens e de uma composição muito convincente. E o segundo é a Fundação de São Paulo, que chega a rivalizar em termos de qualidade técnica com o trabalho do Victor Meirelles, a primeira missa no Brasil. Ele coloca aqueles índios, tem uma casa uma cabana de sapê no primeiro plano do quadro, e tem um movimento, essa tela tem um movimento muito interessante. Uma das características principais do Oscar Pereira era a composição, colocação das figuras. E ele fazia tudo de cabeça. Por isso, a qualidade técnica dele tem que ser mais valorizada ainda. Lembrando que esses artistas que eu mencionei, eles são artistas pré-fotografia. Poucos deles usavam recursos fotográficos. O Oscar Pereira é um que começou a usar a fotografia como apoio. Porém, ele tinha um desenho tão seguro que os trabalhos ficavam com uma característica de... pareciam que tinham sido pintados ao ar livre. Uma cena que eu gosto muito é a subida da Serra do Mar, que tem vários
arquitetos, engenheiros, pessoas públicas de São Paulo na época, tem um Calhambeck, e aí você vê ao longe aquela vista da Serra do Mar que é incomparável. Oscar Pereira é um dos artistas da minha lista de pintores favoritos. Eu tenho até aqui um livro editado pela Ruth Tarassante, que é uma pesquisadora, historiadora, colega. Ela tem muitos livros, principalmente de artistas da passagem do 19 para o 20, e foi editado pela Empresa das Artes, Oscar Pereira da Silva. O trabalho mais conhecido dele, que está na Pinacoteca de São Paulo, é de uma escrava romana, que provavelmente é um trabalho que ele executou durante seus estudos na Europa. Porém, ele tem muitas pinturas históricas, tem muitos retratos, figuras de gênero, trabalhou em decoração do foyer do Teatro Municipal de São Paulo. Ele tem algumas obras que são alegorias que estão na Faculdade Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Tem trabalhos grandiosos que são alegorias sobre o algodão e o café. São trabalhos que estão na Exalc, em Piracicaba, na Escola Luiz Queiroz, a Faculdade de Engenharia, e fazem parte de um acervo maravilhoso que a Exalc tem, e são alegorias sobre o café e o algodão. Pinturas históricas, como eu já falei, a partida de Porto Feliz, algumas obras que retratam partidas dos bandeirantes, a calçada do Lorena. Oscar Pereira era conhecido por retratar trabalhadores simples, gente do campo ou da cidade, e ele mostrava o ofício dessas pessoas. O menino jornaleiro, o mercado caipira, o ferreiro, a cozinha na roça, ferrando o cavalo. Por isso era considerado o pintor da vida simples. Esse é a capa do livro Oscar Pereira da Silva, da Ruth Tarassante. Na linha dos pintores naturalistas, como Oscar Pereira da Silva, eu destaco também o artista chamado Pedro Alexandrino. Apesar dele não estar relacionado diretamente com o tema da paisagem, que é o tema que atrai os artistas da lista, eu não posso deixar de fora o Pedro Alexandrino. Pedro nasceu na rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. É um artista paulistano da gema. E estudou na Academia Imperial de Belas Artes como bolsista do governo de São Paulo. O governo do estado de São Paulo bancou ele na Academia Imperial de Belas Artes. Depois ele foi estudar em Paris, estudou com grandes mestres, principalmente da temática da natureza morta, e foi o grande artista desse gênero no Brasil. A Pinacoteca do Estado de São Paulo possui uma das maiores coleções de obras de Pedro Alexandrino. Antigamente, a velha e boa Pinacoteca do Estado tinha uma sala especial com as obras desse artista. Quem esteve na Pinacoteca deve se lembrar daquela tela dos metais com as bananas e um pedacinho de papel colocado embaixo do metal, que é refletido no metal, e aqueles empastos vigorosos para complementar as transparências. Ninguém fazia metal e mesa e toalha e frutas como Pedro Alexandrino. Por isso eu coloco ele na minha lista. Tem obras de Pedro Alexandrino nas principais coleções de arte do Brasil, sejam elas coleções de museus ou particulares. Tem uma obra que é maravilhosa, essa pertence ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que é uma obra chamada A Copa, e tem um entalhe na madeira que é primoroso. As pinturas do Pedro Alexandrino podem ser verdadeiras aulas do gênero da natureza morta. Porém, ele também se dedicou com bastante competência para as paisagens. Outra obra conhecida dele, e muito famosa, eu acho que se chama Pato e Metal, que é um pato caído por cima de uma cadeira,
e aí tem uma peça de metal abaixo, no chão, colocado no chão, e tem uma curiosidade, tem um guarda-chuva azul para compor, realçar a composição, equilibrar a composição. Obras do nosso maior artista do gênero da natureza morta. Pedro Alexandrino é um dos meus artistas favoritos. Apesar de parecer um nome estrangeiro, Pedro Weingartner, ou Pedro Weingärtner, foi um pintor nascido no Rio Grande do Sul, filho de imigrantes alemães. Ele tem uma história um pouco diferente da maioria dos outros artistas do final do 19, começo do século 20. Ele nasceu nos anos 50, 1853, se não me engano. E quando ele decidiu se tornar pintor, ele foi às próprias custas estudar na Europa. Logicamente com a ajuda do pai, mas ele foi diretamente para a Alemanha, estudou em algumas academias alemãs. Depois ele foi para Paris, onde estudou na Academia Julian, da qual a gente tem uma pintura muito bem feita, muito simbólica, do famoso estúdio da Academia Julian. Pedro Weingartner era considerado um artista dedicado, disciplinado, que produzia bastante, tinha um desenho seguro e fazia obras sem menosprezar os detalhes. Eu tenho aqui em mãos um livro também editado pela Ruth Tarassante, que é a grande pesquisadora dos artistas do século XIX, Pedro Weingartner, 1853 a 1929, um artista entre o velho e o novo mundo. Pedro Weingartner sempre foi um artista que se voltou mais para o lado tradicional. Tanto é que ele optou, após a formação dele na França, em abrir um estúdio em Roma, para estar mais próximo dos valores tradicionais da pintura clássica e neoclássica. Porque, como ele dizia, Paris já estava influenciada demais pelos movimentos vanguardistas e não era o que ele desejava para a pintura. Ele gostava mesmo de fazer obras clássicas com temas mitológicos. Tem um trabalho primoroso dele que mostra o estúdio onde ele trabalhou em Roma. E apesar dele ter mantido esse estúdio na cidade de Roma durante muitos anos, ele vinha para exposições, para participar de exposições da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e também fazer encomendas, exposições individuais. Um dos trabalhos que eu mais gosto dele chama-se A Derrubada, que está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e já tem um pensamento talvez de preservação do meio ambiente. Pedro Weingartner tinha composições que fugiam do óbvio, como é o caso do Jantar a Bordo do Regina Margherita, que apesar da pompa e circunstância em que aparecem os passageiros do navio, se a gente percebe com mais atenção, dá para ver que muitos deles estão passando mal de enjoo e a prumada do navio está um pouco inclinada. É um trabalho que não é muito grande, ele mede 37 por 68, pertence a uma coleção particular do Rio de Janeiro. Eu vi pessoalmente essa obra numa das exposições do Clube A Hebraica, exposição de antiguidades, e ele é primoroso pelos detalhes e também por essa curiosidade, né? Retratou o pessoal passando mal numa viagem de navio. E outro quadro muito pitoresco, curioso, é a obra Chegou Tarde,
que conta a história de um caixeiro viajante que chega num estabelecimento e é surpreendido por um colega que já está no meio do processo de vendas para as senhoras. Então ele tratava dos temas do cotidiano, ele fazia pinturas de gênero e usava a sua técnica de desenho primoroso para contar algumas histórias com bastante originalidade. Um exemplo também é a obra chamada Kerb, sobre um encontro tradicionalista gaúcho, um baile de tradição gaúcha. Ele foi um membro desse movimento de resgate do tradicionalismo gauchesco e representou muitas obras com essa temática regionalista. Pode ser considerado também um dos mestres do final do século XIX. Já fiz uma cópia desse artista. No meu Instagram vocês podem ver, existe uma cópia que eu fiz do quadro Charqueada. Um quadro pequeno, 16 por 23, que mostra uma área de abate dos bois, mas tem uma paleta primorosa e um desenho sugestivo muito, muito bem feito. Então ele abordou temas, desde temas mitológicos, pinturas históricas, fez muita paisagem e abordou como ninguém a vida no campo, principalmente dessas regiões do Rio Grande do Sul. E pela qualidade do trabalho, pelo desenho, ele pode ser considerado um dos grandes mestres. Outra curiosidade é o trabalho dele como desenhista e gravador. É um ótimo gravador. Eu tenho aqui um livro que me foi presenteado pela Patrícia e pelo Ronaldo Caran, que são os meus representantes na Galeria Belas Artes de Porto Alegre. Para quem é de Porto Alegre, quiser ver trabalhos de Alexandre Heider, pode visitar a Galeria Belas Artes. E eu ganhei esse livro, Pedro Weingarten, a obra gráfica, e dá para ver que ele era um artista eclético, dominava todos os temas, desde os desenhos mais simples até trabalhos em gravura e metal, bico de pena, e produziu bastante. Como eu disse no início, foi um artista muito dedicado e muito disciplinado. Então é um artista que vale a pena conhecer e é por isso que ele está na minha lista dos pintores favoritos do Brasil. Por não ser uma lista cronológica, eu me lembrei agora de um artista, eu não tinha colocado ele na lista desde o início, mas ao fazer a pesquisa sobre o Pedro Weingarten, eu me deparei com um livro deste artista que eu também gosto muito, que é o Aldo Locatelli. Ele já é um artista nascido no século XX, ele nasceu em 1915, fez a sua formação na Itália, mas ele pode ser também considerado um pintor gaúcho, porque depois que ele veio para cá, ele ficou até o final da vida, morreu muito cedo, aos 49 anos, e trabalhou muito nos afrescos, nas pinturas das igrejas e dos palácios do Rio Grande do Sul. As pinturas mais conhecidas dele estão no Palácio Piratini, de Porto Alegre. Vocês encontram cenas da formação da identidade do Rio Grande do Sul. Ele conta, através das pinturas, as cenas de contos regionais e de formação da cultura gauchesca, desde a vinda dos imigrantes, a mistura com as tradições dos gaúchos. E eu conheci o trabalho dele numa visita que eu fiz na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Além das pinturas principais e do teto, o trabalho dele pode ser considerado como uma nossa Capela Sistina, guardadas as devidas proporções, logicamente, mas é um trabalho de desenho correto, primoroso. Ele não era um artista acadêmico, ele estava entre o academismo, o academicismo e o modernismo. Tem uma carga de arte expressionista no trabalho dele, principalmente na Via Crucis.
São as cenas da crucificação de Cristo que estão nos painéis laterais da igreja de São Pelegrino em Caxias do Sul. Eu fiquei muito impressionado com os trabalhos dele, com a paleta harmoniosa e com a expressividade. Outra coisa que me chamou muito a atenção é como ele trabalha o escorço, que são as perspectivas do corpo. E ele tem trabalhos espalhados por igrejas e instituições de todo o Rio Grande do Sul. Tem a igreja de São Pelegrino, tem a igreja Novo Hamburgo, que tem uma obra maravilhosa dele. E ele tem uma característica muito importante. Ele deixou um legado como artista e como professor, dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Até hoje em dia tem artistas que foram influenciados pela pintura de Locatelli, como Frederico Scheffel ou até mesmo o Marciano Schmidt, que é um artista contemporâneo. Então ele deixou esse legado com os artistas que vieram depois dele, apesar de ter falecido muito cedo. Eu tenho em mãos aqui um livro chamado Aldo Locatelli, O Mago das Cores. É um artista muito importante do panorama das artes, principalmente do Rio Grande do Sul, mas pode ser considerado um nome nacional, apesar de ter nascido na Itália. Foi um importante artista para o panorama artístico brasileiro. Por isso, ele está na minha lista dos pintores favoritos.